Havendo número legal, declaro aberta a 21ª sessão ordinária dessa segunda Câmara, que se realiza hoje, 20/7/2020. De imediato coloco em discussão a ata da sessão passada, da 20ª sessão ordinária. Em discussão a ata. Então, Vossa Excelência aprova a ata. Meus parabéns. Meus parabéns. Conselheiro Judásio, por favor, arrume sua cabeleira e vamos embora. Eu anuncio a apreciação do processo TCE 3197/2010, processo da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, SSPBA, servidor Valdécio Souza de Oliveira. Um processo de aposentadoria. Tem Vossa Excelência, conselheiro Judásio, a palavra. Perfeitamente, Excelência. Portanto, pregoado por Vossa Excelência, conselheiro Pedro Lino, saudando a Sua Excelência, conselheiro Norato, as representações das procuradorias, todos aqueles que estão aqui presentes e também de forma virtual nos acompanhando nessa sessão. O processo, portanto, o relatório já foi efetivamente distribuído, é de domínio dos senhores. Passo a proposta de voto da seguinte forma. Estes autos tratam do exame da legalidade do ato de concessão de aposentação por invalidez qualificada do servidor Valdécio Souza de Oliveira, no cargo de agente de polícia inspetor, classe 2, matrícula 213598, dígito 4, do quadro da Secretaria de Segurança Pública. Contudo, no curso do processo foi constatado que o servidor faleceu sem deixar pensionista, conforme documento de referência aqui citado. Ora, tem sido praxe nessa Cor de Conta, em casos semelhantes, concluir pela perda do objeto quando há falecimento do servidor. Essa, portanto, é também a compreensão do próprio TCU, considerando prejudicada a perda do objeto. Assim, também entendeu a representação do Ministério Público, e dessa forma aqui, voto, senhor presidente e senhores conselheiros, para a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, por conta da perda do objeto decorrente do falecimento do servidor e, em consequência, pelo arquivamento dos autos. É a proposta de voto, presidente. Voto que está em apreciação, conselheiro Honorato. Em face do silêncio, tem o voto por aprovado. Vossa Excelência confere, conselheiro. Confiro sim, presidente. Pronto. Continua Vossa Excelência com a palavra, dessa feita no item recursos estaduais atribuídos a município. Vossa Excelência, conselheiro Judásio, é relator do processo TCE 8027/2020. Processo... Presidente, antes de Vossa Excelência finalizar, eu, por efeito de facilitação, informo a Vossa Excelência, também ao conselheiro Antônio Norato e todos aqueles que nos acompanham, eu vou pedir a retirada desse processo de pauta, senhor presidente. Desculpe, porque tinha já registrado no final e eu me passei. Eu gosto de falar me passei-me, porque é passado 2 vezes, né? Vamos lá, conselheiro Judásio. Vossa Excelência continua com a palavra dessa feita para trazer a julgamento o processo 4899/2021. Processo contas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDE, gestores Milton de Aragão, Bulcão Vilas Boas, diretor-presidente Lívia Maria Gabriela de Azevedo, diretor de Equipamento e Qualificação Urbanística, e a Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, gestores Antônio Carlos Paim Cardoso, prefeito de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016, Paulo César Bahia Falcão, prefeito de 2017 a 2020, convênio número 289/2010, valor de R$300 mil. Vossa Excelência, conselheiro Judásio, tem a palavra. Perfeitamente, Excelência. Passo, portanto, ao relatório. Trata-se de processo de tomada de contas referente ao convênio 289/2010, celebrado entre a CONDE e a Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, tendo por objeto a reforma da Praça da Matriz naquele município no valor de R$300 mil, repassados em 3 parcelas de 100 mil cada. O ajuste teve vigência em 1º de julho de 2010 a 1º de julho de 2014, prorrogado após a assinatura de 10 termos aditivos. O processo ingressou neste tribunal em 13 de julho de 2021. Cabendo ao conselheiro Marcos Presídio a relatoria do feito.
Sua Excelência encaminhou à primeira CCE para instrução e análise. Da análise dos documentos repassados, a unidade técnica verificou que o município apresentou as prestações de contas referentes até as 3 parcelas repassadas, remanescendo pendências apenas na última. Após tentativas infrutíferas de sanar as irregularidades, a CONDE instaura processo de tomada de contas, cuja comissão foi designada através da portaria 158 de 2016, sendo prorrogada em diversas oportunidades até concluir-se através da portaria do 031/2021. Foram 5 prorrogações dessa comissão de tomada de contas. Em relação à execução física do convênio, baseando-se nos relatórios de vistoria técnica e no parecer conclusivo emitido pela comissão de tomada de contas, nossos auditores concluíram pela desaprovação, abro aspas, da prestação de contas do convênio 289/2010, nos termos do artigo 24, inciso 3º da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 122 do Regimento Interno, além de imputação de responsabilidade financeira no montante de R$ 89.645,91, como termo de referência 25/3/2014, referente à terceira parcela ao senhor Antônio Carlos Paim Cardoso, prefeito à época signatário do ajuste, que deverá ser corrigido e devolvido aos cofres públicos. Senhor Antônio Paim Cardoso e o senhor Paulo César Falcão, prefeitos do município de Amélia Rodrigues, além do próprio município, foram devidamente notificados, inclusive por edital, para tomarem conhecimento do relatório de auditoria e apresentar justificativas que julgassem pertinentes. Contudo, permaneceram silentes. Em face da posse do então conselheiro Marcos Presídio, a presidência dessa corte, assumo o ônus dessa relatoria. Ato contínuo é volioso ao Ministério Público, que manifesta-se da seguinte forma: pela desaprovação da tomada de contas referente ao convênio 289/2010, ora analisado sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Paim. Além, também, defende o Ministério Público pela imputação de responsabilidade financeira no montante de R$ 89.645, data de referência 25 de março de 2014, em desfavor de Antônio Paim, prefeito do município de Amélia Rodrigues, signatário do ajuste na oportunidade. E, além, defende o Ministério Público expedição de recomendação ao atual gestores da CONDE, para no sentido de observar o prazo de 180 dias para o envio de processo tomado de contas neste tribunal. O relatório, senhores conselheiros, passa, portanto, a respectiva proposta de voto. A presente tomada de contas foi instaurada em 19/5/2016, em razão das irregularidades na prestação de contas da terceira parcela do convênio 289/2010. Certo que as informações estão disponibilizadas pelo município se mostravam inconsistentes. Resta deixar registrado que, apesar da comissão de tomada de contas ter iniciado seus trabalhos ainda em 2016, inclusive com emissão de relatório técnico, a CONDE designou nova comissão em 2021, através da portaria 31/2021, para a continuação dos trabalhos de tomada de contas especial referente à portaria 158/2016, com o intuito de apurar fatos relacionados à irregularidade na execução e à prestação de contas do respectivo convênio. Nesse passo, é importante enfatizar aspectos que suportarão a formação do meu convencimento. Vejamos-los, pois. O exame dos autos demonstra que no ambiente do processo apuratório inicial, o município apresentou a documentação pendente referente à terceira parcela do convênio e que levou à gerência de prestação de contas, GEPEC, do órgão concedente a opinar pela aprovação das contas dos seus respectivos atos contábeis e financeiros. Em relação à análise da execução física do ajuste, é necessário dizer que a última visita técnica realizada pela CONDE em 16/12/2003, ainda durante a vigência do convênio, constatou que a obra encontrava-se 100% finalizada, com serviços em bom estado de execução. Ocorre, contudo, que a SUPEC, e não mais a GEPEC, encaminhou a prestação de contas para a comissão sem aprovação dos aspectos técnicos e sem ateste dos boletins de medição de número 4 e 5, dificultando a emissão de juízo conclusivo da execução física compatível com o montante repassado. Diante desse cenário, em 2021, a concedente retorna à instrução com nova abertura do processo de tomada de contas, objetivando criar juízo definitivo em derredor da regular aplicação dos recursos repassados. No que diz respeito à execução das despesas, registra-se que o município de Amélia Rodrigues contratou a empresa para a respectiva obra, foi a empresa CELLBA Construção da Bahia Limitada, vencedora da licitação na modalidade de tomada de preço, firmando o contrato no valor global de R$ 229.400, aditivado por 6 vezes, verificando ainda ressaltar que a quantia excedente do repasse de R$ 300 mil ficou a cargo da municipalidade, não importando desembolso adicional ao CONDE. É importante esclarecer que, devido à discrepância entre a metafísica constante no plano de trabalho e o custo efetivo da obra, uma vez que a mesma foi licitada por valor menor,
O município solicitou à concedente aditivo visando processar a alteração da metafísica da obra de forma a viabilizar a utilização do saldo de R$ 70.600, agregando ao projeto arquitetônico inicial elementos de melhoria estética, funcional e de segurança, firmando assim um novo termo aditivo à alteração do plano de trabalho, conforme referência aqui citada. Do que veio a ser exposto, passo a análise das questões que reputo relevantes. Após visita técnica, em 30 de janeiro de 2019, a CONDE emitiu o relatório, em que despontam inconsistências relacionadas aos seguintes pontos. 1. Verificou-se que as obras e serviços projetados não correspondem às suas previsões em orçamento. E 2. O projeto que consta no processo do 9º termo aditivo de alteração metafísica está datada de abril de 2010 e não apresenta detalhes fundamentais para a verificação e acompanhamento da execução do serviço orçado. De fato, consta no relatório auditorial que os serviços executados na praça foram considerados funcionais. Entretanto, abro aspas, a incongruência entre os serviços projetados e orçados dificulta a localização e verificação dos serviços que efetivamente foram executados pelo convênio. Nesse contexto, em 2021, a Comissão de Tomada de Contas procedeu diversas notificações ao senhor Antônio Paim, prefeito à época do ajuste e o atual gestor, oportunizando o saneamento das pendências apontadas. O município de Amélia Rodrigues apresentou carta, resposta e colacionou alguns documentos que possibilitaram a análise conclusiva da comissão. Assim, após exame da documentação suporte com as informações trazidas no último relatório de vistoria, em 30 de janeiro de 2019, concluiu-se que o avanço físico da obra correspondeu a 70,12% do convênio, equivalendo financeiramente a R$ 210.349,11, ensejando um prejuízo ao erário resultante de irregularidade da execução do ajuste, bem como a não comprovação em sua totalidade diante da falta do nexo de causalidade entre a aplicação dos valores repassados e as obras tendentes à consecução do objeto conveniado. No caso de subexames, verifique que há nos autos as notas fiscais de referência 26, 23, 580, 83 e a de número 26, 35, 80, 23, 6, 38, 80 e entre outros, comprovando despesas que somaram o montante de R$ 299.995,02. A diferença entre o valor efetivamente comprovado e aquele aferido pela comissão, que foi de R$ 210.349, corresponde a um saldo de R$ 89.645,91, a ser devolvido aos cofres públicos em entendimento corroborado pela auditoria e tanto pelo Ministério Público. Vale registrar que em 12 de 5 de 2015, a Prefeitura de Amélia Rodrigues restituiu ao concedente o montante de R$ 13.989,73 via DAI, correspondente ao rendimento físico financeiro não aplicado. Nesse prumo, apesar da obra pactuada atender aos fins propostos, alcançando funcionalidade, ressalta que a mera execução física do objeto por si só não comprova que os recursos foram aplicados corretamente, restando claro que as falhas evidenciadas têm aptidão para desencadear a emissão do juízo reprovativo. Ainda a matéria prescricional traduzida no verbete 17 em relação à impossibilidade de aplicação de multa decorrente de 5 anos dos fatos irregulares. Pois bem, o convênio em epígrafe foi concluído em julho de 2014 e desta data, a 29 de 2021, esteve soberana da CONDE, período que foram realizadas diversas diligências. Fim dessa etapa, afeta sobreviveu ao remessa aos autos em 13 de setembro de 2021, ensejando, portanto, a ativação do controle externo. Nesse quadro, nada obstante a morosidade dos órgãos concedentes, iniciar a última análise do ajuste, denotando a fragilidade dos controles internos adotados pela CONDE, não tenho como avançar na imposição de multa. Assim, para obviar tais ocorrências, impõe determinar a CONDE que promova melhorias em seu sistema de acompanhamento dos convênios, no sentido de promover acompanhamento e conclusão da análise, das prestações de contas e eventuais tomadas de conta. Diante do tanto disposto, voto pela desaprovação das contas do convênio 289/2010, sob a responsabilidade do senhor Antônio Paim, conforme determina o artigo 24, inciso 3º da Lei Orgânica dessa Corte, além do 123, 122 do Regimento Interno, votando ainda pela imputação de responsabilidade do montante de R$ 89.645,91 em desfavor do senhor Antônio Carlos Paim, fácil descompasso entre a execução física e financeira do convênio, devidamente corrigida até a data do ressarcimento. Pela expedição da determinação, condena no sentido que promova o acompanhamento e a conclusão tempestiva da análise de prestação de contas e eventual tomada de contas. É a proposta de voto, senhores conselheiros. Voto que está em discussão. Em face do silêncio, tem voto por aprovado. Conselheiro Judas Penedo, Vossa Excelência confere. Confiro sim, presidente. Conferido. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro, dessa feita, para trazer a julgamento do processo 9299-2018, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, gestor Wilson José Vasconcelos Dias e Associação dos Pequenos Produtores de Baliza,
Gestores Adão Souza de Oliveira e Leandro Souza Santos. Convênio 078-2015, valor de 16.670. Tem Vossa Excelência a palavra, conselheiro Diosdado Penedo. Perfeitamente, Excelência. Passo ao relatório do processo já apregoado por Sua Excelência, é o 009299-2018. Processo esse que se refere ao processo de tomada de contas de recursos repassados pela CAR, a Associação dos Pequenos Produtores de Baliza, tendo por objeto a implantação de uma unidade de produção de mudas do distrito de Baliza, no município de Bonito, no montante de R$ 16.670, dos quais 15.070 foram repassados pela concedente e 1.600 corresponde à contrapartida da conveniente. Código dos autos, em função da conveniente não ter desincumbido a obrigação de prestar conta, foi aberto o processo de tomada de conta. O presente processo aportou nos tribunais 29 de 1 de 2018, ainda sorteio cabendo ao conselheiro Marcos Presídio da relatoria. Ele distribuiu e remeteu à 4ª CCE para instrução. Após leitura acurada, os auditores observaram que o ajuste em tela não se encontrava devidamente formalizado, haja vista a ausência de peças exigidas pelo artigo 5º e 21 do Decreto 9.2666-2004. Os responsáveis foram devidamente notificados, contudo, apenas o diretor da CA compareceu aos autos. Após análise dos esclarecimentos apresentados pelo senhor Wilson Dias, a 4ª CCE observou que, do total repassado, foram devolvidos R$ 730, a nota fiscal do 4048. Ademais, nossos auditores verificaram que a documentação apresentada foi suficiente para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos. Assim, a auditoria, considerando que os elementos que compuseram os autos foram satisfatórios para testar o cumprimento do objeto e regular a aplicação, opinou pela aprovação com recomendações à CAR. E ainda como recomendações para que a Associação dos Pequenos Produtores de Baliza, senhor Leandro, presidente, durante a execução do processo do convênio, por não ter prestado ao convênio prazo determinado de legislação. E ainda defende a aplicação de multa, na verdade, a auditoria. Ao presidente da associação, o senhor Leandro, em função de não ter prestado contas do convênio no prazo determinado pela legislação. A CA também, por retardar o envio da tomada de contas a esse tribunal. Em fase de eleição, o conselheiro Marcos Presídio assumiu o ônus da relatoria. O Ministério Público se posiciona, abro aspas, no que tange às irregularidades praticadas pelo conveniente, observa-se que, embora a auditoria tenha atestado em sua derradeira manifestação o exame da documentação é suficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos, o retardo da prestação de contas que lhe foram repassados em descumprimento com os preceitos estabelecidos no convênio. Lado outro, quanto ao achado atribuído ao concedente, caracteriza pelo atraso do encaminhamento. O Ministério Público, portanto, defende a aprovação da tomada de contas referente ao convênio, com ressalvas de aplicação de multa ao senhor Leandro Souza, responsável pela Associação de Pequenos Produtores de Baliza, e também durante a execução do convênio, na forma do artigo 30, em razão do retardo da prestação de contas dos recursos estabelecidos. É, portanto, o relatório, senhor presidente. Passo a proposta de voto que acompanha, em parte, os opinativos. É submetido a esse julgamento o processo pertinente à tomada de contas referente ao recursos repassados em 2015 pela CAR, a Associação dos Pequenos Produtores de Baliza, tendo objeto a implantação de uma unidade de produção de mudas no distrito de Baliza, no município de Bonito, no montante de 16.070, dos quais 15.070 repassados pela CAR e 1.600 em contrapartida da conveniente. No que tange às irregularidades praticadas pelo conveniente, observa-se que, embora a auditoria tenha atestado em sua derradeira manifestação a regular aplicação dos recursos conveniados e tendo o objeto pactuado foi plenamente atendido, entendo que a inércia da apresentação de contas por parte do conveniente configura irregularidade passiva de sanção, certo que o impulsionamento do controle interno importou em dispêndio em tempo e recurso. De certo, esse comportamento omissivo do gestor deflagrou a medida extrema de tomada de contas patente a violação do artigo 70 da Constituição Federal. E aqui transcrevo. Não posso deixar de observar ainda que o diligenciamento do órgão repassador na instauração do processo de contas da forma da legislação pertinente, com a instauração de própria comissão de tomada de contas para analisar o estudo feito em caso. Na emissão do juízo relatório final, o qual afirma que o objetivo pactuado foi alcançado e a documentação apresentada foi capaz de comprovar a regularidade das despesas. Contudo, reporta registrar que o objetivo da tomada de contas é apurar a responsabilidade por omissão de irregularidades ou dever de prestar contas ou ainda dano causal da obra, assim como ensina Jacobi Fernandes, e a define com comprometimento que possibilita a certificação da regularidade. Isto posto, ressalto que na legislação aplicável nos processos de tomada de contas que tramita este tribunal, não há nenhuma norma que estabeleça como consequência jurídica a omissão do dever de prestar contas a aprovação das tomadas de contas, motivo pelo qual a aprovação de contas sob exame é a medida que se impõe, diante de tanto quanto dito voto em tal consonância com a posição do Ministério Público pela aprovação da tomada de contas
do convênio ora analisado na forma do artigo 24, inciso 1º, Lei Complementar 0591, combinado com o artigo 122, inciso 2º do Regimento Interno, com ressalvas e aplicação de multa no montante de R$ 1.000 em desfavor do senhor Leandro Souza Santos, responsável pela Associação dos Pequenos Produtores de Baliza, durante parte da execução na prestação de conta, tomada de conta em razão do retardo na prestação de contas dos recursos públicos repassados. É a proposta de voto, senhor presidente. Proposta que está em discussão. Em face do silêncio, tem o voto por aprovado, conselheiros das Vossas Excelências, confere. Confiro, sim, excelência. Conferido. Franqueada a palavra no item o que ocorrer. Não havendo manifestação, eu declaro encerrada a presente sessão e desejando a todos um dia de muita paz, saúde, prosperidade e sol.